Não, Alex. O sujeito que não internaliza, ele não tem culpa nenhuma. Nenhuma. A falta da internalização da regra da proibição do incesto é responsável pela geração e a criação do psicopata. Como ele não passou pela internalização da regra mater, ele não internaliza mais nenhuma. Então, o psicopata ele desconhece os limites estabelecidos pelas fronteiras das relações humanas, o que pode e o que não pode. Bom, existem várias obras sobre psicopatia, né? Tem a Psicopatologia Clínica do Kurt Schneider, uma boa obra, mas tem uma maravilhosa que é Os Homens Maus Fazem o que os bons sonham. Esta é a melhor e a mais atual, é recente. Os maus fazem o que os bons sonham. Que ali você tem uma caracterização da psicopatia em todas as áreas da vida. Bom, eu não internalizei a regra, então eu não tenho limite. Eu não vou internalizar regra nenhuma. Aí a grande discussão que vai ter é: e como isso acontece? Alguém é responsável por isso? Ninguém sabe. Sim, eu queria me focar hoje, Alex, só na psicopatia, porque se a gente colocar psicose mais alguma coisa, a gente não vai, não vai aprofundar muito. Né? Acho que fica muito denso. Mas, assim, qual é a característica do psicopata? A característica do psicopata é que ele não respeita nenhuma lei. A lei não está para ser cumprida, está para ser quebrada, desrespeitada. Existem 16 tipos diferentes de psicopatas. Curiosamente, a maioria dos psicopatas não são criminosos. Eles são muito bem adaptados, socialmente adaptados e vivem de uma forma bem adaptada. Quando ele se torna criminoso, é quando se torna criminoso, porque a maioria nasce, vive e morre psicopata, driblando todas as regras, vira um monte de coisa e vive na sociedade, né? E nunca é descoberto. Mas quando ele se torna criminoso, o crime tem que ter umas características próprias da psicopatia, porque eu vou colocar aqui. Primeiro, psicopata não cumpre regra, nem obedece limites e não respeita o outro. Empatia zero. O psicopata sofre de uma chama-se alexithymia, que é a falta de empatia, nenhuma empatia. Ele não consegue... Eu atendi já pessoas que vieram até a mim, nossa, dá até um frio de falar, dela dizer assim: doutor, a pessoa pode estar morrendo do meu lado, minha mãe pode estar morrendo, eu não sinto nada. Não sente mesmo, nada. E não é criminoso, a maioria não é. Ele não consegue sentir o que o outro sente, avaliar. Eles têm uma inteligência extraordinária, porque, como não obedecem regras e normas, eles são mega power hiperestimulados psicologicamente, cognitivamente, sensorialmente, emocionalmente, afetivamente. E eles têm um alto limiar de resistência à dor. Então, um psicopata não sente dor facilmente. Ele também desconhece a dor. A dor, para ele sentir, ele tem que cortar fundo. É por isso que o crime do psicopata é sempre o crime hediondo, marcado por cortes dilacerantes, por não vou saber como
como pronunciar, por fracionar o corpo do sujeito que ele matou. Por quê? Porque ele não tem empatia, ele não avalia a intensidade da dor, é muito difícil para ele isso. E aí não basta matar, tem que matar com crueldade. Bom, mas o Alex está certo. Outras variantes dos distúrbios do complexo de Édipo, segundo o Freud, vai desaguar na neurose, na psicose, enfim. Mas o clássico é a psicopatia. A psicopatia é o clássico. Tem cura? Não tem cura. Não tem cura. Nenhuma cura. Olha, os americanos investiram, durante a década de 50, 60 e 70, cerca de 10 bilhões de dólares para pesquisar psicopatia. Não tem cura. Eu já entrevistei, eu dei psicopatologia 10 anos, 7 dos quais aí no Mackenzie, eu já entrevistei muitos psicopatas no manicômio judiciário. E o sujeito matou 60 pessoas. E você pergunta para ele, e se você sair daqui? Ah, doutor, eu vou matar, claro. Não tenha dúvida disso. Mas vai matar por quê? Ah, vou matar porque eu quero, porque eu gosto. Precisa de algum motivo? Nenhum motivo. Né? Se alguém quiser compreender um pouco melhor a psicopatia, tem um documentário que vocês vão encontrar no YouTube que chama-se O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas. O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas. Que é um menino, adolescente, justiceiro, baiano, que vai para o Rio de Janeiro e lá ele, só que ele confessa, ele assassinou cruelmente 60 e poucas pessoas. E ele fala com uma frieza e uma riqueza de detalhes que vai mostrar exatamente isso que eu estou falando aqui, que ele não tem empatia, que ele não tem sentimento, que ele não avalia o impacto daquilo que ele fez, que ele não tem nenhuma noção de crime, de nada. E não tem cura. Tem nenhuma cura. Aqui no Brasil é um grande problema, porque aqui ninguém pode ser condenado a mais de 30 anos de prisão. Quando fala assim, foi 300 anos, quantos anos você acha que ele passa preso? 10. A lei brasileira tenta dar um jeito que ao invés de soltar o sujeito, transforma ele num doente psiquiátrico. Mas, de vez em quando, por corrupção, algumas juntas médico-psicológicas formadas por psicólogos e psiquiatras soltam psicopatas no Brasil. Naturalmente. E depois eles são assassinados por razões óbvias, não é porque a sociedade termina reagindo. Eu sou contra isso, mas é o que acontece, eu estou defendendo também. A gente precisa ter muito cuidado com as palavras, não é? Mas isso é uma situação. Nos Estados Unidos, não. É psicopata, no mínimo, é prisão perpétua. Não sai mais. Não tem a possibilidade de sair. Não tem remissão de pena nenhuma. Lá não existe. Eles têm isso muito claro, a justiça tem isso muito claro, mas aqui não é claro nem para nós psicólogos, nem para os psiquiatras. Imagina para a justiça brasileira o que é uma psicopatia, não é? Bom, os psicopatas que são, entre aspas, ajustados socialmente, eles procuram carreiras que são favoráveis à execução do crime. A primeira carreira que eles vão procurar é a carreira daquele que faz a lei. Logo hoje eu tinha que ficar sem ouvir vocês, né? Que podia ter um diálogo bonito aqui. Quem faz a lei, né? Não é por acaso que tem tanto psicopata em Brasília. É em Brasília, em Washington, lá no Crimeia Vermelho, lá na Rússia, no parlamento inglês. Eles vão tudo para lá. Por quê? Porque lá eles estão acima da lei, eles fazem a lei. E é claro que eles vão fazer a lei para favorecê-los. Eles sabem como deixar as brechas ali
para ir saindo, né? Não ser pego. Segunda carreira que eles escolhem, a carreira da justiça. Por quê? Porque executa a lei. E aí fica acima da lei. Tanto o legislador lá... Vamos lá. Aqui no Brasil, o que tem de gente que tem... como é que chama essa... É que eu acho isso aberrante, então eu esqueci. É imunidade. Bom, quem devia ter imunidade era o senador e o deputado durante o mandato. Aqui, o filho do governador tem, o filho do presidente tem, a amante do presidente tem, a amante do governador tem, todo mundo tem. Né? Olha lá, no Brasil, são 50 mil pessoas que têm imunidade e direito a fórum privilegiado. A nossa lei é assim. Então, vamos dizer assim, a gente termina... os psicopatas vão procurar a política, depois vão procurar a justiça. Em terceiro, vão procurar os quartéis, porque um cumpre, o outro executa, que aplica. Um cumpre, um constrói a lei, que é o político, o outro aplica, que é o juiz e os procuradores e promotores, e o terceiro, que é o militar, executa a lei. Agora, se a aula fosse presencial, eu daria um chocolate para quem come chocolate, se alguém colocar qual é a quarta carreira que eles procuram aqui. Ô, Bertone, é isso, aí você ganhou o chocolate. A religião. Porque o religioso é um cidadão acima de qualquer suspeita. Então, é para lá que eles vão. E não é à toa que é exatamente nesses 4 grupos que vão ocorrer o maior índice e intensidade de marginalidade social. Né? Quando ocorre assim, é abrupto, é tremendo. Né? Vamos lá. Tanto aí aqui ainda depende da religião, porque a gente não vai... acho que a proporção é a mesma, não é? É a mesma. Bom, a compreensão do Freud ela é muito mais apropriada para o que a gente chama de a repressão do Estado, a adaptação social, ajustamento social, no caso do mito do Édipo e da regra da proibição do incesto, do que do Jung. O Jung tinha aquela visão que era uma visão muito romântica, né? No século XVIII, XIX, surgiu aquela visão romântica de que tinha o bom selvagem, o bom branco, o bom negro, o bom homem, o homem bom, o homem de coração bom, né? E ele acreditou um pouco nisso. Ele tinha uma ideia de que a ciência haveria de redimir a humanidade, não é? O Freud também acreditava nisso. Mas o Freud já tinha mais uma perspectiva judaica em relação a isso. Bom, aí se eu perguntar para você assim, quando nasce o complexo de Édipo? Em termos da filogênese. Agora vamos brincar com os termos aqui, né? Filogeneticamente, quando é que nasce o complexo do Édipo? Seis mil anos atrás, com a regra da proibição do incesto. Essa regra que gera esse complexo, que é um trauma. Por que é um trauma? Porque, ao mesmo tempo que existe a lei, vai existir também a possibilidade de não cumprir a lei, porque a lei aponta para isso. Então, a própria ideia do incesto ela traz um conflito psicológico de magnitude imensa
para todo ser humano nesta fase da vida que vai de 5 a 7 anos. Mas traz depois para alguns jovens. Você vai atender... Eu já atendi tanto caso de incesto entre irmãos, você não tem noção. Em igreja, isso não atendi no consultório, atendi na igreja. Até irmão que engravidou irmã, e alguns dos casos que eu atendi, espero não chocar que vocês são adultos, né? Por isso que eu não quero mais dar aula para a graduação, porque determinadas coisas eu não posso falar na graduação, senão os meninos vão pirar, né? E as meninas também. Mas vamos lá. O pai chega aqui e fala, reverendo Márcio, eu sou da igreja presbiteriana, né? Olha, descobri um problema imenso, tem lá o meu filho e a minha filha estão lá tendo um problema sério sexual. E, pasmem, você vai encontrar alguns casos em que os dois estão apaixonados, vivendo uma paixão edípica tremenda. E é complicado para resolver, né? Porque tem que separar fisicamente. Não dá para separar só. Isso não tem como controlar mais, né? Depois que começa a acontecer, não tem como controlar mais. Então, isso é recorrente. Existe esse conflito, né? Não é só... O Freud dizia que só a criança vivia. E Jung fala, não. Isso aí não é só a criança que vive, não. Adulto também pode viver. Adulto também pode viver esse conflito. Então, sempre Jung vai ampliando a possibilidade, né, de que as coisas não é só naquela fase da vida, não é só naquele tempo. O Freud não é de 5 a 7 anos, e Jung fala, não, pode acontecer depois. Bom, agora vamos trazer para a ontogênese. Por que eu posso dizer que a filogênese se repete na ontogênese? Aí agora vai trazer um caso concreto aqui para o Alex, né? O incesto édipo, né, Alex? É um caso bem concreto. Por quê? Mesmo tendo vivido este conflito tremendo há 6.000 anos atrás, e ele de vez em quando aparece como uma ponta de um iceberg na história da humanidade, a criança vai viver isso também. Vai ter que internalizar a regra também, como lá os homens e mulheres de 6.000 anos atrás tiveram que internalizar. Claro, lá com muito mais dificuldade. Hoje, para algumas famílias, isso é até natural. Se você falar isso, alguns vão dizer assim, imagina, doutor Márcio, você está louco, porque eu nunca senti atração pela minha mãe, nem pelo meu pai, nem pela minha irmã, nem pelo meu irmão. Eu vou dizer, não, claro, você não sentiu. Mas nós não estamos falando de um sujeito, nós estamos falando da humanidade. Não é? E parece tão natural que alguns dizem assim, mas não, eu já ouvi essa pergunta de gente grande, de médico, por exemplo. Mas, Márcio, não foi Deus que colocou isso em nós? Não, não foi. E tire essa ilusão, sabe por quê? Porque isso dificulta o estabelecimento da regra. Quanto mais humana ela se torna, mais fácil se torna de estabelecer. Então, meninos e meninas têm que ter quarto separado, têm que dormir separado. Nossa, quantos casos que a gente vai atender, você vai ver o quê? O menino dormia no mesmo quarto com a menina, cresceu junto, não teve limite, né? Nem ele, nem ela, nem nada. Então, por isso que eu falei aqui numa das aulas, porta é uma coisa muito importante dentro da psicanálise. Bom, gente, eu falei muito hoje, falei 1 hora certinho. Vocês podem fazer perguntas por aqui, se tiverem, eu quero guardar para fazer na aula que vem. Ótimo, estão claro. Então, uma boa noite para vocês. Reflitam sobre isso, né? Reflitam sobre isso. Veja que eu estou dando um curso que vai tendo um encadeamento lógico, né? Vocês vão tendo uma ideia da evolução da humanidade ao mesmo tempo de como isso impacta no sujeito, né? Enfim. E aí Freud diz assim: você é reprimido? Eu também sou.
A repressão é o preço que nós pagamos para sermos normais. Só que hoje, muitos psicanalistas distorceram isso. Eles acham que a repressão ela é danosa. Não, a repressão é danosa quando ela é exagerada. Mas é necessário alguma repressão para nós nos tornarmos gente, pessoas humanas. Uma boa noite para vocês, viu? Boa noite.